Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno Campos, técnico em assuntos educacionais, atualmente lotado na Dicona, UFSJ. Na, na última eleição, na eleição recente para membros dos conselhos superiores, eu propus estruturar um curso de formação de conselheiros e, dando materialidade a essa ideia, vou começar a partir de hoje e aí nos próximos dias aí vou publicando vídeos ou textos falando sobre essa temática. Eu estruturei uma ideia, um caminho dividido em três grandes partes. Numa primeira parte a gente trabalharia, eu vou soltar alguns vídeos ou textos relativos a conceitos básicos que a gente precisa saber para atuar como conselheiro. Então, exemplificar aqui com alguns conceitos, o sistema de freios e contrapesos, políticas públicas, controle social, a Universidade Pública Federal, o que ela é enquanto instituição, assim, formalmente falando, trabalhar alguma noção de representatividade, trabalhar o que é colegiados de curso, conselhos superiores, comissões permanentes, comissões provisórias, e outras instâncias colegiadas que porventura a UFSJ tenha, e a relação de recurso entre elas. Numa segunda parte, a ideia é trabalhar as instâncias colegiadas e o exercício do poder. Então, pensar qual o papel das instâncias colegiadas no exercício do poder na instituição. Falar um pouco da composição básica dessas instâncias colegiadas, algumas formas de abordagem dessas instâncias, o papel do relato e a construção do relato, então falar das partes que compõem o relato e o papel de cada uma delas, histórico, fundamentos do mérito, votos, e algumas estratégias de ação do conselheiro em relação aos outros conselheiros e em relação à comunidade acadêmica como um todo. E numa terceira parte, falar do funcionamento prático dessas instâncias colegiadas, independente, quanto mais acima, né, quanto mais acima hierarquicamente falando, a instância é mais formalizada, então os ritos são mais rígidos, mas o funcionamento básico independente da hierarquia, ele é mais ou menos parecido. Então vamos falar do expediente, o que é o expediente, quais partes se decompõe o expediente, a pauta, a construção da pauta, quem monta a pauta pré-reunião e como ela é estabelecida durante a reunião para que prossiga para a próxima parte. Aí a execução da pauta propriamente dita, né, que é quando acontecem os relatos, esse tipo de coisa, e como as discussões geralmente são hierarquizadas e acontecem, e falar um pouco sobre os fluxos de deliberação, que é o fluxo simplificado, que na UFSJ em algumas instâncias existem, no CONEP, no Consul, salvo engano, no CONDI eu não lembro de ter, mas existe o regime simplificado, algumas matérias específicas são abordadas dessa forma, e o regime normal, né, em que são tratadas essas matérias. Então, para os próximos dias aí eu vou divulgando pequenos vídeos ou pequenos textos a quem se interessar, e depois, mais para frente, a gente pode combinar uma reunião via Google Meet ou coisa do gênero, para discutir um pouco mais, tirar algumas dúvidas, esse tipo de coisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.